penúltimo livro do Velho Testamento. Todo mundo conhece. Livro de Zacarias. Capítulo 13. Eu quero ler apenas o verso 6. Zacarias 13, verso 6. Assim está escrito: se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, ou dos meus contemporâneos. A igreja pode sentar. Meus irmãos, o nosso tema está exatamente no verso 6. Mãos feridas. Que feridas são essas nas tuas mãos? A resposta: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Senhor, continua falando com o teu povo. Usa mais uma vez a tua palavra. A tua palavra é suficiente para resgatar uma vida. A palavra do Senhor edifica, consola, abençoa e também exorta. Ajuda-nos a compreendê-la e usa-me agora apenas como instrumento em tuas mãos. Nada sou, nada sei, dependo totalmente do Senhor, da graça do Senhor, do poder do Espírito, da unção do Espírito Santo de Deus. Leva-nos, ó Senhor, a te reverenciar e continuar te adorando na beleza da tua santidade. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 13 de Zacarias ensina sobre a purificação de Israel. Os ídolos e os falsos profetas serão removidos, bem como o espírito imundo. E foi exatamente o espírito imundo que levou o povo a afastar-se de Deus. E aí você vai encontrar esta realidade a partir do verso 1 até o verso 5. Em casa, em outra oportunidade, leia do verso 1 até o verso 5. E aí você vai perceber que esse espírito imundo, diabólico, evidentemente, levou o povo a afastar-se completamente de Deus. Eu quero, nesta noite, aplicar, meus irmãos, o verso de número 6 ao nosso Salvador.
Alguns eruditos afirmam que este verso 6 de Zacarias 13, de maneira nenhuma deve ser atribuído ao Senhor Jesus. E eu, ousadamente, vou discordar dos eruditos e vou aplicar o texto à pessoa do Salvador. Estes estudiosos apresentam 3 argumentos que estão no verso 5. Olhe para o verso 5. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Com base no verso 5, esses eruditos afirmam que o verso 6 não pode ser aplicado à pessoa de Jesus. Primeiro, eles dizem: o Salvador, o Senhor Jesus, não diria não sou profeta. Ele não diria não sou profeta. A segunda coisa que os eruditos afirmam: o Senhor Jesus não foi agricultor. E o verso 5 está dizendo: não sou profeta, não sou pregador, eu sou um lavrador. Outro argumento, o terceiro argumento: o Senhor Jesus não foi comprado e vendido em sua mocidade. Ele não foi vendido como José, não foi comprado como José. De maneira que o verso 6, segundo esses eruditos, não pode ser aplicado à pessoa de Jesus. Não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Meus irmãos, outros comentaristas, aqueles que dizem não se aplica, há outros que afirmam o texto se aplica. Outros comentaristas admitem que o verso 6 seja um texto profético, aplicado diretamente à pessoa de Jesus. E aí, meus irmãos, eu vou ficar com o segundo grupo. Mesmo reconhecendo essa dificuldade exegética, eu reconheço, é complicado. Reconhecendo essa dificuldade exegética do texto, quero me unir aos estudiosos que admitem a aplicação profética do texto ao nosso Salvador, cujas mãos foram feridas por amor a nós, pecadores. Portanto, alguns teólogos afirmam sim, o verso 6 pode ser perfeitamente aplicado à pessoa bendita de Jesus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos.
na casa dos meus contemporâneos. Também, meus amados, não podemos esquecer que a Bíblia Sagrada afirma que ele, Jesus, foi varão de dores, sendo ferido de diversas maneiras. Fisicamente, emocionalmente, as feridas físicas foram visíveis. As feridas emocionais ele carregou dentro de si. De forma que é plausível, sim, aplicar o verso 6 ou afirmar que o verso 6 é um texto profético, aplicável à pessoa bendita do nosso bendito Salvador. Amém, meus irmãos? De fato, ele foi varão de dores. Basta a gente olhar para Isaías capítulo 53. Está escrito: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Isaías 53, verso 3. Ainda na profecia de Isaías, verso de número 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Homem de dores, que padeceu, que sofreu, que foi moído, foi esmagado por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. O profeta Isaías, no capítulo 50, escreveu sobre o servo do Senhor. Eu falei sobre o capítulo 53. No capítulo 50, Isaías fala sobre o servo sofredor, o servo do Senhor. E o verso 6 fala claramente do sofrimento do Salvador. Claramente. Diz assim o verso 6: ofereci as costas aos que me feriram as faces, aos que me arrancaram os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. É interessante que Isaías está escrevendo essas palavras cerca de 600 a 700 anos antes de Jesus. E ele descreve o sofrimento do Senhor de uma forma tão vívida, de uma forma tão clara, como se o profeta estivesse vendo a cena. Verso 7 de Zacarias 13, o nosso texto, diz assim: fere o pastor, e ele é o sumo pastor, ele é o supremo pastor. E quando o pastor é ferido, o que acontece? As ovelhas ficarão dispersas. É o que está escrito. Então, irmãos, essa profecia do verso 7 se cumpre na vida dos discípulos. De forma que é plenamente aceitável a gente entender como sendo um texto profético, o verso 6, como sendo um texto profético que se refere à pessoa bendita de Jesus. Fere o pastor, mói o pastor, leva o pastor ao sofrimento,
a cruz, e as ovelhas ficarão dispersas. Então, amados, olhando para o verso 6 de Zacarias 13, posso perguntar: que são estas feridas nas tuas mãos, ó Senhor? Eu poderia perguntar a Jesus: meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, meu amigo, benfeitor da minha alma, Salvador da minha alma, perdoador dos meus pecados. Que são estas feridas nas tuas mãos? Sabem qual seria a resposta do Senhor? Eu posso imaginar. O Senhor poderia responder da seguinte forma: essas feridas que estão aqui nas minhas mãos são as feridas da rejeição. São as feridas da rejeição. A minha pergunta é: Jesus foi rejeitado? Sim, essa é a resposta. Ele verdadeiramente foi rejeitado. A rejeição começou antes do seu nascimento, pois fora rejeitado por uma hospedaria da cidade de Belém. Ele é rejeitado, ainda está no ventre, porém é rejeitado. Não havia espaço, não havia lugar para uma mulher grávida que estava para dar à luz ao Redentor, ao Messias, ao Salvador, aquele que pode livrar o homem da condenação do inferno. Ele é rejeitado. Não havia lugar para eles, para Maria e José e Jesus, que ainda estava no ventre. Não havia lugar para eles na hospedaria. E quando a gente continua lendo os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai constatar que a rejeição continuou. A rejeição continuou. Ele foi rejeitado, por exemplo, pela nação judaica e continua sendo ainda rejeitado. João escreveu: veio para o que era seu, veio para o seu povo, e os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 1. A nação o rejeitou e continua rejeitando. E continua fazendo ouvido de mercador a mensagem redentora do Evangelho. Ele foi rejeitado pelos nazarenos, rejeitado pelo povo da cidade que fora criado. Não nasceu ali, porém foi criado naquela cidade, em Nazaré. E ele é rejeitado pelos nazarenos. Por exemplo, o Senhor prega numa sinagoga em Nazaré e é expulso da sinagoga. Rejeitado pelos nazarenos. Diz o verso 29 de Lucas 4 que Jesus é expulso da cidade. Filho da terra, foi criado ali, todo mundo o conhecia, e quando ele prega na sinagoga, é convidado a se retirar, não da sinagoga, da cidade.
Ele não era amado pela cidade. Daí a expressão: profeta não tem honra na sua própria terra. Ele é rejeitado pelos gadarenos, não somente por judeus, mas também pelos gadarenos. Mateus 8, verso 34, diz que os habitantes de Gadara pedem que Jesus se retire daquelas terras. Rogaram ao Senhor, suplicaram ao Senhor que ele se retirasse da terra deles. O que motivou? O que fez ele? Qual o crime? Qual foi o absurdo cometido por Jesus? Sabem o que ele fez? Ele libertou 2 endemoniados. 2 endemoniados. 2 possessos. Homens cheios de demônios. O Senhor os libertou. Aqueles demônios saíram e foram para os porcos. E até conversaram com o Senhor: olha, nós não queremos sair da região, aqui é o nosso habitat. É aqui que a gente flutua, é por aqui que a gente anda, é por aqui que a gente atrapalha a vida dos humanos. E pediram permissão ao Senhor para entrarem naqueles porcos. Marcos capítulo 5, depois você leia com mais atenção. Marcos 5 afirma que a manada, ou a vara de porcos, ou a porcada, era uma porcada. Porcada invadida por outra porcada. Porque demônios são porcos. 2.000 porcos. Era uma porcada grande. 2.000 porcos que morreram afogados. Talvez, meus amados, o prejuízo material levasse os gadarenos a rejeitarem o Senhor. Doeu no bolso. Os homens estão libertos, os demônios saíram, agora nós perdemos dinheiro. Quem é o responsável? Jesus. Ninguém pediu. Ele veio e atrapalhou o nosso negócio. Então, Senhor, por favor, se retire. Aqui não é seu lugar. Saia. Em quarto e último lugar, meus irmãos, nessa questão da rejeição, o Senhor foi rejeitado, observe, pelos principais sacerdotes e pela multidão. E no momento do seu julgamento, ele é trocado por Barrabás. O mestre por excelência, o Messias, o ungido de Deus, o profeta, o sacerdote e rei, é trocado por um bandoleiro. É trocado por um homem acusado de revolta, de sedição, de motim contra o Império Romano. Ele é trocado por um homem desse quilate. E aquela multidão de judeus, que já havia rejeitado o Senhor, gritava: fora com este, nem o conhecemos. Se você conversar com um judeu moderno, ele vai dizer a mesma coisa: fora com ele, eu nem o conheço. Algum tempo atrás eu vi uma matéria jornalística
lá em Jerusalém. Aquele jornalista se aproximou de alguns judeus em Jerusalém e perguntou a alguns judeus: vocês conhecem a Jesus? Quem? Jesus? Ele esteve com meu filho agora, um deles. Ele esteve com meu filho do acampamento? Não, não conheço. Uma judia disse assim: ah, é aquele que Paulo inventou? Um judeu perdido que inventou esse homem chamado Jesus? Portanto, sacerdotes, as multidões rejeitaram a pessoa bendita de Jesus. Fora com este, solta-nos, Barrabás. Meus amados, ele continua sendo ainda rejeitado por todos os segmentos da sociedade, não somente pelos judeus. Ele é rejeitado por brasileiros, americanos, europeus, asiáticos. O mundo continua rejeitando a pessoa bendita de Jesus. Em João 12, 48, sabem o que ele diz? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Quem rejeita Jesus, rejeita a Deus. Quem rejeita Jesus, rejeita o plano da redenção. E não há outra maneira do homem se salvar. Quem rejeita o verbo da vida, rejeita a entrada do céu. Que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas da rejeição. Rejeição do meu povo, dos meus contemporâneos, da minha cidade, dos sacerdotes, da multidão. São as feridas da rejeição. Que são estas feridas das tuas mãos, ó Senhor? São as feridas da rejeição por amor de vós. Eu poderia continuar perguntando: Senhor, que feridas são estas? Provavelmente ele responderia: são as feridas da humilhação. Feridas da humilhação. Vamos recordar. Você lembra do julgamento de Jesus? Que estão nas páginas do Evangelho? O julgamento de Jesus foi algo profundamente humilhante. Já imaginou aquele que deixou a glória? Ele é humilhado diante de todos. Ele humilhou-se, a Bíblia diz, a si mesmo, quando assumiu a forma humana. E quando assume a forma humana, já é humilhação. Ele é humilhado por pecadores, por ímpios. Em Lucas 23, verso 11, lemos que Herodes tratou com desprezo. Quem era Herodes? Um terrível pecador. Herodes o tratou com desprezo e escarneceu dele, zombou dele.
um pecador perdido, debaixo de maldição, zombando do amado Salvador, escarneceu do Mestre, e mais ainda, vestiu o Senhor com um manto aparatoso, luxuoso, para zombar, levar o Senhor ao ridículo. Ele põe esse manto aparatoso, luxuoso, com claro propósito de ridicularizar da pessoa de Jesus. Mateus 27 relata a triste humilhação que o Senhor recebeu do governador Pilatos e seus soldados. Por exemplo, ele é açoitado a mando de Pilatos, aquele que representava o Império Romano. Açoitado a mando de Pilatos, diz o verso 26 do capítulo 27 de Mateus. O açoitamento era feito com couro pesado e com pontas de chumbo ou de osso nas pontas. Aquilo dilacerava a carne do indivíduo. Quem assistiu àquele filme de Mel Gibson? Ele mostrou, é claro que ali havia muito sangue, mas eu acredito que o Senhor derramou muito sangue na hora do espancamento, do açoitamento. Eles usavam exatamente chumbo na ponta daquele instrumento de tortura, ou chumbo ou osso, e aquilo cortava a carne, o sangue escorria. Humilhação. E ele poderia com uma só palavra destruir a todos eles, porém suportou até o final, por amor à minha vida e à sua vida. O Senhor fica desnudo diante dos soldados. Diz lá o verso 28 de Mateus 27. Os soldados despojaram o Senhor das suas vestes. Isso é uma zombaria extrema, uma humilhação extrema. A palavra também diz que o Senhor é coberto com um manto escarlate, um manto vermelho. A zombaria continuava, a humilhação continuava. Um manto vermelho, quem sabe um manto militar de um soldado romano, um manto surrado. Quem já viu os filmes romanos sabe que aquele manto geralmente era vermelho. Vestiram o Senhor com aquele manto militar surrado. Observem bem, vestiram o príncipe da paz com um uniforme militar velho, surrado. Humilhação. Eu fico imaginando porque o Senhor foi tão humilhado. Ele se deixou humilhar. E ainda, ele é coroado com a coroa de espinhos. Ele não era rei? O rei merece um manto, o rei merece uma coroa. Mas não uma coroa de pérolas, não uma coroa de esmeraldas, não a coroa agora do rei da Inglaterra.
uma coroa de espinhos e puseram na cabeça do Senhor. Humilhação. Verso 29 do capítulo 27 de Mateus diz que um caniço é colocado em sua mão direita. É o cetro do rei. Um pedaço de cana. É colocado, aquele pedaço de cana é colocado na mão do rei. Ele é rei? Rei dos judeus? Então ele precisa de um cetro. Humilhação tremenda à pessoa bendita de Jesus. Diz ainda o verso 29, que o escárnio continuou com as reverências dos soldados. Chegavam diante do Senhor e faziam reverência a Ele, como se Ele fosse o César. Humilhação. Um homem surrado, humilhado, vencido, sangrando, sofrendo fisicamente, sofrendo emocionalmente, e os soldados faziam referência a ele. Diz o texto: e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Que humilhação, irmãos. Ele que verdadeiramente era rei, rei dos reis, senhor dos senhores, agora está sendo humilhado pelos soldados de uma nação invasora, os soldados de Roma, ajoelhados diante dele, diante do Senhor, escarnecendo dele, dizendo: salve, rei dos judeus. O nosso Salvador sofreu toda essa dor e humilhação sem abrir a sua boca, sem reclamar. Não abriu a sua boca. O profeta Isaías vai nos dizer: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Está lá em Isaías 53, verso 7. Oprimido, humilhado, envergonhado, mas não abriu a sua boca. Que são estas feridas das tuas mãos, ó meu Senhor, ó meu Salvador, ó meu Redentor, Salvador da minha alma? Que feridas são estas nas tuas mãos? E ele poderia me dizer: meu servo, meu filho, meu eleito, são as feridas da humilhação por amor a você. Se você fizer esta pergunta ao Senhor em oração, Ele vai responder exatamente desta maneira: eu te amei de tal forma, de tal maneira, que me deixei humilhar. Fui surrado, cuspido, escarnecido, porque amei você antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor para sempre. Você pode dizer amém, meu irmão? Senhor, que feridas são estas nas tuas mãos? E o Senhor poderia responder para mim: essas feridas são as feridas da ingratidão. São as feridas da ingratidão.
Alguém já disse que a gratidão é a memória do coração. Porém, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente percebe como as pessoas foram ingratas a Ele. Não é diferente nos dias de hoje. Nós somos ingratos. Ele fez tudo por nós. Ele se deu por nós. Ele deixou a sua glória. Largou tudo. Deixou toda a glória que ele tinha junto do Pai. Assumiu a forma humana para ser zombado, açoitado, escarnecido, desnudado diante de soldados, diante de sacerdotes, diante de Pilatos, diante de tantas outras pessoas. Eu vou dar alguns exemplos. Meus irmãos, no Evangelho de João 10, o Senhor Jesus, vendo a ingratidão do seu povo, pergunta: eu tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Ele veio em nome do Pai e fez somente o bem. Por que agora vocês querem me apedrejar? Por qual obra que eu fiz que vocês agora estão querendo me apedrejar? Era o seu povo. Ele fazendo o bem e o seu povo querendo apedrejá-lo. É um exemplo de ingratidão. Ele curando, fazendo milagres, fazendo maravilhas, e os homens ímpios, pecadores, perdidos, querendo apedrejá-lo até a morte, porque diziam: esse é um blasfemador, ele se diz igual a Deus. Ele reivindica a autoridade de Deus para si. Ele é digno de morte, e morte por apedrejamento. Assim como aconteceu com Estevão. Foi apedrejado até a morte. Outro exemplo. Lucas 17 registra o milagre da purificação de 10 leprosos. O que acontece? 9 leprosos revelam uma profunda ingratidão. Apenas um voltou para agradecer e dar glória a Deus. E aí Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Que ingratidão é essa? Somente você voltou para agradecer e glorificar a Deus? Outro exemplo clássico de um sujeito chamado Judas Iscariotes. Judas conviveu com o Senhor, andou com o Senhor, ouviu de primeira mão os ensinamentos do Senhor, viu milagres, viu portentos. E Judas, de uma forma ingrata e covarde, o entregou aos inimigos. Foi ingrato e covarde. E morreu do jeito que morreu, por conta de sua covardia. Judas esteve tão perto do céu, mas ao mesmo tempo estava tão longe do céu.
Estava tão perto do Salvador, mas ao mesmo tempo tão separado do Salvador. Tirou a própria vida. Vendeu o Senhor por 30 moedas. Devolve as moedas e comete suicídio. Meus irmãos, não é diferente hoje. Deixe-me dizer a vocês algumas coisas. Muitas vezes, gostamos de desfrutar das dádivas, porém, nos esquecemos do doador. Eu quero a bênção do Senhor, a dádiva do Senhor, mas não quero para a minha vida a exigência ética e moral do Senhor. Eu quero as dádivas, eu quero as bênçãos, porém não quero o doador, não quero o Salvador. Isso é ingratidão. Queremos ser curados. E quando a gente adoece, imediatamente a gente vai aos pés do Senhor. Senhor, por favor, me cure. E a gente pede à igreja, a gente pede ao pastor, e o pastor pede a outro pastor. E a gente pede ao povo de Deus: orem por mim, eu estou doente. Depois de curado, o pecador esquece o curador. Deseja a cura, mas imediatamente esquece o curador. Queremos perdão. A gente gosta de receber perdão. A gente vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, me perdoe. Queremos o perdão do Senhor, mas não abandonamos a malignidade do pecado. A gente se apega ao pecado, como se fosse o nosso melhor amigo. Não é. É o pior amigo. Ou melhor, nem amigo é o inimigo. O pecado arranca a paz do coração. O pecado arranca a esperança do coração. O pecado arranca a paz do coração do homem. O pecado é maligno. O pecado nasceu no coração de um anjo rebelado chamado Satanás. E a Bíblia diz que o diabo, ele veio somente para roubar, matar e destruir. O pecado é maligno. Não se torne amigo do pecado. Seja inimigo do pecado. A gente se apressa em pedir, mas a gente demora para agradecer, para reconhecer diante do Senhor. Que são estas feridas nas tuas mãos, ó meu Senhor? Que são estas feridas nas tuas mãos, ó meu Senhor, ó meu Salvador, ó meu amigo Jesus? Que feridas são estas? Ele poderia responder: a minha vida e a sua vida são as feridas da ingratidão por amor a vocês. A minha oração é que nesta noite você olhe para o texto. Se alguém lhe disser que feridas são estas ou essas nas suas mãos, ou nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, ou dos meus conterrâneos, ou dos meus contemporâneos. Que feridas são essas? Senhor Jesus, que feridas são essas? A minha oração é que eu e vocês não continuemos
ferindo o coração do Senhor e Salvador Jesus. Ele se alegre com a gente, com o nosso compromisso com Ele, com a nossa vida vivida aos seus pés, caminhando com Ele, vivendo para a glória dEle, resplandecendo neste mundo de trevas a luz do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Que a igreja aqui presente compreenda que o Senhor tudo sofreu, tudo suportou, porque Ele nos amou e nos amou até chegar à cruz do Calvário. Morreu ali no meu e no seu lugar. Deu a sua vida por nós. Foi morto, sepultado. Ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos. Está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. A nossa causa Ele leva diante do Pai. Portanto, eu não posso com a minha vida, com as minhas atitudes, com o meu descompromisso, continuar ofendendo ao meu Senhor, ao meu Salvador. Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá Ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Louvado seja Deus. As feridas do Senhor deram a mim a condição de ser aceito por Deus e de entrar na eternidade, porque Ele é o vivo caminho de volta para o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Deus guarde a sua alma. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. E você seja sempre um crente agradecido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.